beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e vamos agora aqui para a resolução de uma lista de exercícios que eu deixei aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o download sobre função afim, especificamente sobre crescimento e decrescimento da função. Essa aula é uma continuidade da aula de função afim, onde eu falei sobre coeficiente angular, que é a mesma coisa que taxa de variação, e coeficiente linear. Se você não viu essa aula, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada lá primeiro e depois você vem para cá para continuar assistindo essa aula. Lembre de fazer o download da lista, tenta resolver os exercícios e na sequência você vem aqui para acompanhar a minha resolução. Só fazendo um aquecimento aqui, então novamente vamos falar de função afim. Então, a função afim ela tem essa carinha aqui de cima, f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O coeficiente angular ele vai me dizer sobre como a reta vai ficar, se ela vai ficar crescente ou se ela vai ficar decrescente. Quando que eu sei que a função vai ser crescente? Quando o a for maior que zero. E quando o a for menor que zero, ou seja, um número negativo, ela vai ficar decrescente. Então aqui crescente e aqui é o caso de ser decrescente. Ok? O coeficiente linear me diz onde corta... Opa, vamos juntar isso aqui. Onde corta o y. Onde o gráfico corta o y. Então, se eu tenho uma função do primeiro grau, uma reta, este ponto aqui é o ponto B, ok? Bom, então vamos lá para a resolução de exercícios. Esse exercício aqui é de uma lista de exercícios que eu preparei para os meus alunos do Colégio Adventista de Tararé e você pode fazer o download dela aqui. Então, por isso que está na sequência aqui, exercício 8, porque é a sequência que está lá no livro. Bom, vamos lá. Então, sem fazer o gráfico, identifique quais são as funções crescentes ou decrescentes. É muito simples. Para você verificar se a função é crescente ou decrescente, a gente simplesmente vai observar o coeficiente angular, que é o número que multiplica o x. Se ele for positivo, ela é crescente, se ele for negativo, ela é decrescente. Então, neste caso aqui, o a é menos 2. Como ele é menos 2, eu sei que ela é decrescente. Aqui é 3, o a é 3 nesse caso, portanto, ela é crescente. Neste caso, cuidado para não pegar o primeiro valor, é o valor que multiplica o x. Então, novamente, aqui ele vale 3. Então, novamente, ele é crescente. Neste caso, o número que multiplica o x aqui é o menos 5. Portanto, ele é decrescente. E, finalmente, o número que multiplica o x aqui é 3. Portanto, ele é maior que zero, então ele é crescente. Somente observando as funções. Esse próximo exercício já é um degrauzinho acima do anterior. E costumo dizer, quem já acompanhou algumas correções minhas aqui, já viu eu falando que os caras adoram colocar incógnitas. Então aqui, repare que ele pegou aqui, colocou um P, né? Ó, o Pzinho aqui, e quer que eu descubra esse valor de P para que esse caso aqui, essas funções sejam crescentes. Então, isso aqui que é a letra A. O que tem que acontecer para uma função ser crescente? Aquele número que multiplica o x, que é tudo isso que está aqui, tudo isso que está aqui tem que ser, né, que é o A, tem que ser maior que zero. Então, quem é o A nesse caso? O A não é o 2P menos 4? Concorda? Então, o que eu posso dizer? O 2P menos 4 tem que ser maior que zero. E aqui nós temos uma inequaçãozinha do primeiro grau, que para resolver essa inequação do primeiro grau é só isolar o P. Então, vamos lá.
vou colocar o P aqui, 2P aqui, vou passar o 4 para o outro lado. Então, vira 4 aqui. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, nós vamos ficar com P, ou igual não, maior que 4 sobre 2. Portanto, o P tem que ser maior que 2. Se o P for maior que 2, ela é crescente. Se você quiser conferir, é só fazer uma troca aqui, ó. Vamos pegar um valor maior que 2, por exemplo, 3. Se eu trocar o P por 3, por exemplo, ó, 2 vezes 3, 6, menos 4. Então, 6 menos 4 dá 2. 2 é um valor maior que 0. Então, ela ficaria crescente realmente. Vamos nesse item aqui, que é o item B. O número que multiplica o x, que é este todo ele aqui, né? Ele representa o A, isso aqui é o A. Este A tem que ser maior que 0, para ela ser crescente. Então, eu vou pegar 3 menos 7P, e isso tem que ser maior que 0. Vou continuar na mesma lógica de raciocínio, que é eu tenho que isolar o P. Então, eu vou deixar o menos 7P aqui, e o 3 vai para o outro lado, menos 3. Aqui está uma grande diferença das equações para as inequações. Se fosse uma equação, ó, vou fazer uma anotação aqui, ó, se fosse uma equação, nós simplesmente poderíamos multiplicar por menos 1, e aí ficaria 7P igual a 3, concordam? Na inequação, a diferença é, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos multiplicar por menos 1 para mudar o sinal das duas coisas, dos dois lados. E aí vai ficar 7P e aqui vai ficar 3. Só que observe que essa é a diferença. O sinal era maior e agora ele vira menor, ok? Agora, continuando, nós vamos ter... deixa eu apagar aqui isso aqui do lado, porque isso aqui eu não vou usar, é só para você lembrar dessa diferença. Então, seguindo aqui, vou passar o P dividindo e eu vou ficar com 3 sobre 7. Então, o P vai ficar menor que 3 sétimos para que isso aqui seja crescente, né? Ok? Vamos para o próximo item. Então, aqui seria a letra C, mas não apareceu. Mesma coisa nós vamos fazer. Qual é o detalhe aqui? Para que ele seja crescente, é o valor do número que multiplica o x, que tem que ser maior que 0. Só que aqui não tem nada para fazer, ó, porque aqui já é 3. Então, não tem análise a ser feita, né? Então, tanto faz o valor de P, porque o valor do número que multiplica o x já é 3, não tem nenhuma variável aqui. Então, aqui nós poderíamos dizer que P pode ser qualquer valor. Qualquer valor pertencente ao conjunto dos reais aqui está valendo, porque aqui o 3 já é maior que 0, ok? Então, aqui também não precisa de análise. E a última, aqui embaixo, observe, ó, é bem parecido com a ideia anterior. Está vendo que o número que multiplica aqui o x é menos 7? Não tem P nele. Então, ele já é... Ó, ele é negativo. Se ele é negativo, não tem análise para ser feita, porque ali não tem P. Esta função aqui, o A dela é menor que 0, é negativo. Portanto, ela vai ser decrescente. Então, ele quer saber qual é o valor de P para que isso aqui seja crescente. A resposta vai ser nunca. Não tem valor de P para que ele seja uma função crescente, ok? Próximo exercício. Praticamente a mesma coisa do anterior. Qual é o valor do m, para que esta função com m real seja uma função decrescente? O que tem que acontecer para a função ser decrescente?
este valor que está aqui, que é o número que multiplica o x, 5m mais 20, para ser decrescente, ele tem que ser menor que zero. Concorda? Então, decrescente, o a tem que ser menor que zero. E o a, nesse caso, é 5m mais 20. Vou isolar. E aí eu vou conseguir encontrar o valor do m, ou um intervalo de valores para o m. Se está multiplicando, né? 5m é 5 vezes m, passa dividindo na sua operação inversa. Então, temos que o m aqui vai ter que ser menor que menos 4. Qualquer valor menor que menos 4 resolve o nosso problema. Ok? Vamos para o próximo exercício, então. Agora peguei aqui uma questão do Enem. Vamos analisar essa questão. Primeiro momento, vamos fazer a leitura da questão. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100.000 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 350 mil, ok? Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído, acrescidos de um valor de 150 mil reais, um valor fixo. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher uma das propostas apresentadas? Então, a questão aqui é você vê a partir de que quilometragem tanto faz, né? Qual seria o ponto de equilíbrio? Para essa quilometragem, qual para as duas empresas ficaria o mesmo valor? Porque aqui nós temos uma diferença bem clara aqui entre as duas, né? Uma cobra 100 mil o quilômetro e um valor fixo de 350 mil. Então, graficamente, nós temos situações diferentes. As duas são funções afins, né? Nós vamos identificá-las aqui, mas graficamente elas vão ter uma pequena diferença. Bom, então vamos construir aqui como é que ficaria as equações para cada uma delas. Eu vou dizer aqui que eu vou chamar a primeira empresa, até vou pegar em amarelo aqui, deixa eu ver se eu tenho uma, não, vai aqui mesmo, em azul. Primeira empresa. Como é que ficaria o valor a ser cobrado por essa primeira empresa? Então, vamos chamar de Y, o valor a ser cobrado pela primeira empresa. E aqui ela diz que é 100 mil por quilômetro construído. E ele está chamando esse quilômetro construído de N. Opa, escrevi N. De N. Então, eu poderia montar o cálculo assim. 100 mil multiplicado pela quilometragem, mais um valor fixo de 350 mil. Ou seja, se essa empresa for contratada e não fizer nada, ela vai ganhar, não fizer nenhum quilômetro, ela já garante 350 mil. E mais 100 mil para cada quilômetro construído. Esse é o caso da primeira empresa. Agora vamos anotar o da segunda empresa. Na segunda empresa, nós vamos montar uma funçãozinha para ela. Como é que funciona aqui? É 120 mil por quilômetro construído. Então, eu posso escrever assim, 120 mil por quilômetro construído, que ele chamou de N, né? Então, vezes N, mais um valor fixo de 150 mil.
Então, essa empresa aqui, se ela não fizer nenhum quilômetro, ela começa recebendo 150 mil. E depois ela vai receber 120 mil para cada quilômetro. Então, aqui nós já temos uma diferença, né? Bom, só que ele perguntou quando que o valor recebido das duas vai ser igual, né? Ó, o y dessa e o y dessa. Quando que essas duas coisas aqui, ó, vão ser iguais? Quando que essa função e essa função, elas vão dar iguais, vão ter o mesmo resultado. Então, eu vou simplesmente igualar as duas. Então, como é que fica isso aqui? Vai ficar 100 mil N mais 350 mil é igual 120 mil N mais 150 mil. Bom, nesse caso ele não pediu para eu encontrar o valor de N, nada. Ele simplesmente pediu para eu montar a função. E agora eu teria que ver qual delas aqui bate, né? Então eu poderia olhar uma por uma. Então, olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo que todos eles aqui, ó, é 1000. Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui, ó, tem 3 zeros, tem 3 zeros, tem 3 zeros aqui, tem 3 zeros aqui. Então, dá para a gente simplificar toda essa equação, ó. Eu vou pegar essa equação inteirinha e vou dividir ela inteira por 1000. Eu posso fazer isso se eu fizer isso dos dois lados da equação. Então, como é que vai ficar? 100 mil dividido por 1000 vai dar 100N. 350 mil dividido por 1000 dá 350. 120 mil dividido por 1000, né? Vai cortar esses zeros aqui, né? Então vai ficar 120. 150 mil, opa, ali faltou o N. 120N. E aqui também vai cortar esses zeros, assim como aconteceu nesse e nesse. E ficou só 150. Então repare que já é o que nós temos na alternativa A. Essa seria a equação que me daria o ponto de equilíbrio. Se eu quiser encontrar o valor do N aqui, né, a quilometragem que dá o equilíbrio para as duas, é só isolar essa equação aqui e descobrir o valor do N. Ok? Então, a alternativa correta aqui, a letra A. Mais uma questão aqui do Enem. Então, vamos fazer a leitura. O saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor. Ou seja, em relação a janeiro, aumentou 4.300 vagas, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo. Então, esse incremento aqui vai ser sempre o mesmo. Nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista. Então, Y é a quantidade e X os meses, ok? Janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona as quantidades nesses meses é... Então, aqui está a pergunta. Então, vamos marcar aqui, ó. Essa aqui é a pergunta que ele está fazendo, ó. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses. Bom, então, vamos lá. Uma anotação aqui que nós vamos fazer, então, é com relação aos dados, né? A gente viu e anotou que
o y representa a quantidade de trabalhadores, o número de trabalhadores. Ok? O x, ele representa os meses. Certo? Agora nós vamos tentar relacionar as duas coisas. Tem mais informações aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O incremento, né? Nós temos aqui um incremento de 4.300 vagas. Este incremento, a gente considerando isso como uma função afim, como está aqui, o incremento é o quanto ele aumenta de um mês para o outro. Então, vamos dizer, se eu tivesse 10 pessoas no primeiro mês, ele ia somar 4.300 do primeiro para o segundo. Então, eu teria 4.320. E esse incremento é o que a gente chama de coeficiente angular ou taxa de variação. Então, aqui de graça, nós já temos que esse 4.300 é a taxa de variação. Então, como eu disse aí no início do vídeo, se você não entendeu muito bem isso, acompanha as aulas anteriores lá que eu deixei marcada aí para vocês, que eu já deixei no card, onde eu falo da definição da taxa de variação. Então, vamos dar sequência aqui. Que analisando esse 880.605, significa que o acumulado até fevereiro, nós teríamos um acumulado de 880.605. E com isso eu vou conseguir fazer um teste aqui pelas alternativas. Olha como fica aqui nas alternativas se eu quiser testar isso. Como está já feito, eu vou testar uma por uma. Então, como fevereiro é o mês 2, eu vou trocar aqui, ó, vou fazer f em função de 2. E 4.300 vezes x, que nesse caso é 2, teria que dar 880.000. Não vai dar, né? Vai dar 8.600. Significa que essa alternativa aqui está errada. Vamos fazer uma tentativa agora com a letra B. F em função de 2. Então, aqui está 884.905 multiplicados por 2. Vai dar 880.000? Não vou nem multiplicar, né? Vai passar muito. Então, essa aqui está fora também. A letra C. F em função de 2. Vou trocar aqui, ó. 872.005 mais 4.300x. Só que o x aqui vai ser vezes 2. Então, vamos fazer a multiplicação aqui e somar esses dois. Então, totalizando aqui, f em função de 2, nós vamos ficar com 872.005 mais 8.600, né? F em função de 2, somando tudo, dá os 880.605. Pronto. Então, é essa expressão que representa essa historinha aqui que ele está contando para a gente. Então, nem preciso fazer os outros por aqui porque vai passar. Então, a letra correta é a C. Então, praticamente um exercício só de interpretação aí, do texto, né? Sem necessidade de você conhecer tanto assim sobre funções.
mas uma maneira de escrever aqui que eu utilizei é a interpretação do que ele me falou, e aí utilizei as alternativas, ok? Se você gostou do vídeo, dá um seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas e se você sentiu alguma dúvida ou tem alguma sugestão, coloca aí nos comentários, isso aí vai ajudar bastante ao YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até mais.